Balanço da tempestade em Espanha é de pelo menos 95 mortos. O governo decretou 3 dias de luto nacional. Candidatos à presidência dos Estados Unidos concentram últimos dias de campanha nos swing states, os estados indecisos. A presidente da Geórgia foi convocada para uma investigação sobre alegadas fraudes nas últimas eleições, mas recusou-se a participar. Os Estados Unidos acusam Israel de não fazer o suficiente para responder às preocupações internacionais sobre os ataques em Gaza. Com o balanço mortal a chegar às 95 vítimas, depois daquela que é já considerada a pior tempestade do século, os esforços em Espanha estão agora concentrados em encontrar os desaparecidos, um número ainda por determinar, mas que se estima ser de várias dezenas. Há ainda centenas de desalojados, milhares de pessoas ficaram sem eletricidade ou água. De alimentos, lo que son suministros básicos. Sí que estamos ahora tenemos suministro eléctrico, pero no tenemos agua potable. Todo el día, apenas hemos parado a comer ni nada. Desde las 3:30 de la noche que estamos en ello. Esta é também uma tragédia para os agricultores com colheitas destruídas. En principio aún se puede salvar, pero que ahora tiene mucha faena porque hay que quitar toda la suciedad y esperar a que se vaya el agua y a ver cómo resulta. O governo espanhol decretou 3 dias de luto nacional. O presidente do governo, Pedro Sánchez, visita Valência esta quinta-feira, tal como o líder da oposição, Alberto Núñez Feijóo. A Comissão Europeia disponibiliza-se a apoiar Espanha na sequência da tempestade no país. Ursula von der Leyen coloca ao dispor de Madrid os instrumentos de ajuda do bloco comunitário em caso de tragédias. The rescue teams are working tirelessly to bring as many as possible to safety, and Europe is ready to help. We have activated our Copernicus satellite system to help coordinate the rescue teams, and we have already offered to activate our civil protection mechanism. Tanto o rei como o primeiro-ministro de Espanha fizeram declarações públicas e apresentaram condolências às famílias das vítimas. O chefe do governo avisa que o perigo ainda não passou. Buenos días. Por eso pido a quienes allí residen que extremen las precauciones, también todas las medidas de seguridad, que no salgan a la carretera, que eviten transitar cerca de barrancos, de vaguadas, de cauces y que atiendan en todo momento a las recomendaciones de los servicios de emergencia y, por supuesto, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En definitiva, que nadie ponga en riesgo su vida. Pelo menos 70 pessoas morreram e há dezenas de desaparecidos. A tempestade continua até quinta-feira. A menos de uma semana das eleições, os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump, percorrem os vários estados indecisos, os chamados swing states, e apelam aos eleitores para irem votar. Esta quarta-feira, em todos os 3 eventos em que participou, Kamala Harris foi confrontada por manifestantes pró-palestinianos. Harris disse aos eleitores do Wisconsin que está à procura de um terreno comum com as pessoas que discordam dela. Donald Trump aproveitou a gafe de Joe Biden, que chamou lixo aos apoiantes de Trump. O ex-presidente e candidato republicano apareceu numa ação de campanha no Wisconsin dentro de um caminhão de lixo. Joe Biden should be ashamed of himself if he knows what he's even doing. And she should be ashamed because she shouldn't let him do it. She's the vice president, but I assume she's acting as the president. She should never have let that happen. I hope you enjoyed this garbage truck. Ambos os candidatos fizeram uma paragem de campanha na Carolina do Norte no início do dia e Kamala Harris também se deslocou a Harrisburg, na Pensilvânia, onde exortou os eleitores a participar na votação antecipada. A presidente da Geórgia recusou-se a comparecer na Procuradoria-Geral do país depois de ter sido convocada no âmbito de uma investigação sobre alegadas fraudes eleitorais nas eleições do passado fim de semana.
It's not up to the president to provide the proofs that exist in the society, the non-governmental organizations, the observers, and regular citizens have been providing huge amounts of proofs that are every day coming out and are showing more and more how large, how systemic, how massive was the rigging of the elections. O chefe da diplomacia da União Europeia instou as autoridades georgianas a realizarem um inquérito transparente sobre as alegadas irregularidades nos resultados eleitorais, que descreveu como graves. Entretanto, o líder ucraniano afirmou que a Rússia ganhou na Geórgia e alertou para o facto do mesmo poder acontecer na Moldova, a menos que o Ocidente acabe com as restrições sobre a passagem das linhas vermelhas de Moscou. Os Estados Unidos acusaram Israel de não fazer o suficiente para responder às preocupações internacionais sobre os contínuos ataques em Gaza. They are not doing enough to get us the answers that we have requested. There are significant questions that you all ask, that other countries have asked, that we believe Israel needs to answer publicly. O porta-voz norte-americano do Departamento de Estado disse ainda que a situação em torno da ajuda humanitária fornecida por Israel aos civis em Gaza não está a um nível que os Estados Unidos considerem aceitável. Entretanto, o chefe militar de Tel Aviv afirmou que as forças de defesa de Israel precisam de mais soldados, uma vez que a guerra se tem expandido para diferentes frentes. Os mediadores internacionais deram início a um novo esforço para negociar o cessar-fogo no Líbano e em Gaza, com a visita de altos funcionários da Casa Branca a Israel na quinta-feira. As discussões em torno de uma solução de dois Estados para a crise também começaram na Arábia Saudita, que está a acolher a primeira reunião de uma nova aliança global para pressionar o estabelecimento de um Estado palestiniano. A Volkswagen afirmou que é urgente a redução de custos, visto que a empresa registrou uma queda acentuada nos lucros do terceiro trimestre. Entretanto, os representantes dos trabalhadores já mostraram o seu descontentamento quanto à possibilidade de encerramento de fábricas na Alemanha. Die Lage spitzt sich weiter zu. Die Entwicklung in der Automobilindustrie in Europa und besonders am Standort Deutschland betrachten wir mit Sorge. Das zeigen auch die jüngsten Meldungen unserer Wettbewerber. Das machen aber auch die rückläufigen Quartalsergebnisse der Marke Volkswagen Pkw deutlich. A empresa registrou lucro líquido de 1,58 mil milhões de euros para o período de julho-setembro, o que representa declínio de 64% em relação ao ano anterior. Wir werden heute der IG Metall in der zweiten Verhandlungsrunde unsere Vorstellungen unterbreiten. Wir brauchen jetzt gemeinsames und konsequentes Handeln, um eine tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden, und zwar im Sinne unserer Belegschaft und unseres Unternehmens. A Volkswagen já abdicou da promessa de proteção do emprego que estava em vigor desde 1994. A entrada de novos concorrentes nos mercados europeus e a rápida evolução das tecnologias fundamentais da indústria automóvel fazem com que a posição da Alemanha como local de produção esteja a deteriorar-se. As marcas europeias enfrentam também uma concorrência cada vez maior, sobretudo dos automóveis elétricos chineses de baixo custo. A Volkswagen já anunciou o encerramento de 3 fábricas na Alemanha, enquanto a Audi vai suspender a produção de uma unidade na Bélgica. O setor automóvel europeu parece estar em crise, mas a indústria alemã considera que se trata de um período de transição para os automóveis elétricos. Uma adaptação que terá um custo elevado porque a produção destes carros requer menos trabalhadores. Segundo um novo estudo, a indústria automóvel alemã poderá perder 186 mil postos de trabalho nos próximos 10 anos. E 1/4 destes empregos já foi perdido. Mesmo assim, o setor acredita que o futuro traz boas oportunidades.
In the future, the location site, the attractiveness of the location site decides where investments are made and where future jobs will be established. Yes, there will be jobs that won't be needed that much anymore, but with the digital era and everything concerning software, but also the electric mobility itself, of course, there will be a lot of new jobs created. So we need to make sure that Europe, that Germany has the attractiveness, the competitiveness, that the investments are made here. Para os construtores de automóveis alemães, a chave é a energia mais barata. Na China ou nos Estados Unidos, os custos são 4 vezes mais baixos do que na Europa. Tal como o governo alemão, a indústria automóvel discorda das tarifas europeias sobre os carros elétricos chineses que acabam de entrar em vigor. Mas a medida poderá permitir ao setor respirar durante a mudança. The tariffs will not change the entire dynamics completely. Maybe instead of importing those electric vehicles from China, we will see a lot more factories here in Europe where Chinese manufacturers are producing those vehicles locally, which can also be good news for Europe. In terms of pricing, there might be indeed some short-term effects where maybe there's less vehicles available very short term, for example, or the prices are a bit higher. But generally it's very hard to say because it really depends on the pricing strategies of Chinese car makers, and a lot of them have very comfortable profit margins. Alguns especialistas dizem que a Comissão Europeia deve simplificar o ambiente empresarial para a indústria ecológica. Será também importante convencer os cidadãos a mudarem para veículos elétricos o mais rápido possível. Em agosto de 2024, as vendas de carros novos tiveram uma queda de 18,3% face ao mesmo período do ano passado. Quanto aos automóveis elétricos, o mercado está estagnado na Europa, mas a crescer a nível mundial.